Olá, muito boa tarde. O clima de carnaval está no ar em todo o país. E no Rio de Janeiro já se esquentam os tamborins nas quadras das escolas e nos blocos de rua. Os nossos convidados hoje são bambas e estão aqui no Sem Censura para falar do Carnaval de 2017. Nós estamos com Dorina, que já fez história no samba com seus programas de rádio. Agora ela está lançando um novo espetáculo com letras de Aldir Blanc e tem o CD e tem o DVD. Prazer em tê-la aqui, Dorina, nossa colega. Obrigada. Nós estamos com Flávio Fabato, que é jornalista, escritor, comentarista de carnaval e foi ele que fez a coordenação, inclusive, da coleção Família do Carnaval. Ele editou o livro com a autobiografia do Fernando Plampona. Ele sabe tudo, ele é um super especialista. Prazer em tê-la aqui, Fábio. O senhor Zé Catimba é um senhor cantor, compositor, um dos fundadores da Imperatriz. Já foi autor de vários sambas enredo. Ele tem um pouquinho mais do que 40 anos e é um dos baluartes do nosso carnaval. É muito prazer, muita honra tê-lo aqui. E Fran Sérgio é artista plástico, arquiteto figurinista e integra a comissão de carnaval há muitos anos. Hoje ele está à frente do grupo que faz o enredo da Beija-Flor esse ano, que está vindo com tudo, não é isso? Bom, para debater conosco, estamos com o radialista Tiago Alves, que comanda diariamente o programa Armazém Cultural da Rádio MEC e que nos ajuda muito com esse programa. Quanta honra, mais uma vez, Vera. Prazer todo nosso, obrigada. Bom, e vamos perguntar para a nossa produtora de web, a Camila Abreu, qual é a pergunta do dia? Como é que vocês fazem para participar? Porque nós gostamos muito da participação dos telespectadores, não é, Camila? Isso. E Oi, aí? Vera, tudo bem? A pergunta do dia é: qual será a sua fantasia em 2017? Eu já escolhi a minha. Tem? Qual é? Cangaceira, vou de cangaceira. Então a gente quer saber com qual fantasia você vai pular o carnaval em 2017. E aí, para participar, é só usar as nossas redes sociais, o Facebook e o Twitter, com a hashtag Sem Censura. Maravilha, Camila. Vamos conversar pelo mais jovem. Mais jovem. Seu José Inácio, me diga uma coisa, como vai a Imperatriz Leopoldinense? A Imperatriz Leopoldina está sempre bem, assim, porque é como o filho da gente, o pai, mãe, né? Não tem defeito. A Imperatriz é uma escola que não tem a tradição que tem a Portela, a Mangueira, mas é uma escola que é a rainha da Leopoldina, assim, com uma família Imperatriz, uma família linda, maravilhosa, e tá sempre, é uma escola que está sempre respeitando as co-irmãs, mas... Como é que é ficar numa escola a vida inteira, assim como você está? Eu estou desde a fundação e, assim, passei por todos os setores de uma escola de samba, até porque eu acabei fazendo uma carreira ímpar, não por ser melhor nem pior, mas por o preconceito foi me empurrando para que eu fizesse uma carreira, porque eu sou paraibano. Então, quando eu cheguei aqui, o preconceito e a discriminação eram muito grande. Para o paraibano. O nordestino, geral. Mas tudo que não prestava era Paraíba. Era Tem a Praça dos Paraíbas. Paraíba. Tem razão. Da Mal Vestido Paraíba, falou errado, tudo era Paraíba. E como eu não poderia ser diferente. Então, aquele serviço de puxar a corda, na época da corda, era o Paraíba que organizava e puxava. Empurrar alegoria, era o Paraíba. Aí, quando eu percebi, eu falei, não vou brigar com ninguém, até porque eu não tenho essa condição de, né, todos cariocas e tal. Eu tinha o mesmo direito, mas aí eu passei a perceber, com o meu perceber, eu fui passando, aí fui passista, fui mestre-sala, saí na bateria, emporei bateria, serviço horrível, que era pegar aquele couro, na época do couro, uma semana de molho, aquilo cheirava mal, e tinha que meter a mão ali sem luva para encorar, e muito amor, né? Então eu acabei passando por todos os setores até a presidência da escola. Olha só, seu Zé Inácio, eu lhe peço desculpas em nome de todos os cariocas pelos maltratos que eu conheço muito bem. Mas não deve ter sido brinquedo, não, hein? Não, peço desculpas. Mas não é. O carioca, assim, o Rio de Janeiro é um estado tão maravilhoso que ele
agrega todas as pessoas do Brasil e do mundo, todos os estados, fora dos estados brasileiros. O Rio é um grande pai, que eu chamo a Paraíba de Mãe Paraíba, fiz até uma canção. E fiz uma canção também para o Rio, porque o Rio de Janeiro, ele me adotou como pai. Eu jamais teria essa história se não fosse o carioca, se não fosse esse povo maravilhoso, que na época era aquela coisa eu acredito até porque o paraibano vinha para cá para cuidar de obra, e era visto como... Peão de obra, né? Um ser menor, né? E, sei lá, menos... Menor que quem lhe trata mal, né? Deixa eu pedir ajuda para o Thiago para a gente falar um pouquinho do carnaval desse ano, com a Imperatriz, que vem a mais polêmica. E ávida por um campeonato desde 2001, né? José Inácio, meus respeitos. A Vera gosta, né? Grande Zé Catimba. Maravilhoso. Máximo. Dorina é menina. Eu queria também dizer meus respeitos, mas... Sim, mas é uma menina. Mas a Dorina nasceu há 2000 anos atrás, uma menina, mas o passado e o presente, ela é muito profunda, sabe tudo. É como se tivesse 500 anos ou mais. Escolheu o caminho certo, né, Dorina? Sabe perguntar uma coisinha, Zé. Imperatriz, você que foi de tudo um pouco, como você bem disse agora, fundador, mestre-sala, puxou corda, empurrou carro, né? Fundou também a Imperatriz desde a época do taco, do piso de taco na quadra, não é verdade? E, se eu não me engano, você teve apenas uma passagem em disputa de samba enredo na Viradouro, depois voltou para a Imperatriz. Como é que você avalia esse cenário hoje do Carnaval, onde compositores que escrevem na Mangueira colocam samba no Império Serrano, colocam samba na Vila Isabel, né, colocam samba na União da Ilha e por aí vai, né? Na Imperatriz ainda é uma permanência de uma solidez de composição de samba enredo, não? Eu acho que todas as escolas têm isso, tem uma invasão, até porque foi dada essa liberdade que qualquer pessoa poderia fazer em qualquer escola. Poderia ser legal isso, mas não é, porque eu não posso. E eu sou vascaíno, eu não posso ir para a torcida do Flamengo e torcer para o Flamengo como eu torço para o Vasco, entendeu? Então eu acho que essa coisa do samba e a música, das artes, a música é a mais perfeita, porque a música ela não pega fogo, não envelhece, não ocupa espaço e fica aí eternizada como a alma da gente. Isso. Agora, então, sim. Não, é que é interessante porque o Zé Catimba ele ganhou na Imperatriz, por exemplo, em 72, Martins Sererê, né? E foi campeão em 2016, no ano passado. É impressionante como você se manteve... 2015 e 2016. Também, exatamente, bicampeão, estandarte de ouro. Quer dizer, como você se manteve até na questão da reinvenção do gênero, porque o samba enredo mudou muito em 45 anos. De 72 até aqui, a coisa mudou muito. E é impressionante como você também soube acompanhar as mudanças do gênero. Porque ele não é que ganhou, mudei. mas ele botava samba. Eu é que mudei, porque assim, quando eu fiz o meu samba, um samba que todo mundo fala, pô, esse cara é parecidíssimo com o Silas. E o Silas até hoje é nosso ídolo, né? Uma pessoa assim Silas, que não centenário. morre nunca. E eu falei, mas eu não vou ser Silas. E aí eu criei uma maneira, o samba tinha 55 linhas, 60, 45 linhas, e eu fiz um samba com 18 linhas. Esses dois que ganharam agora? Não, eu ganhei, foi em 70. Tá. Então me jogaram pedra, porque as pessoas, esse cara é um louco, porque um samba com 60, como é que faz Então, isso? Martins Sererê. Eu Martins Sererê Não, de Barra de 72, Ouro, Barra de Rio, Barra de Saia. Exato. E aí, em 72, eu repeti a dose, porque eu tive a chance que o Dias Gomes escreveu uma novela que contava a minha vida, e o Grande Otelo fazia o papel do Zé Catimba. Que é Bandeira 2, né? E como o tempo era curto, eu acompanhei o que era 71 e que veio a consagração, e foi o tema da novela. Foi legal. Então, essa mudança, eu fiz aí as outras escolas. Com a explosão do Martins Sererê, todas as outras escolas começaram a diminuir, aí fazer 26, 27, 30 linhas. Foi diminuindo e aí ficou
tá por aí, assim, né? Mas de 2015, 2016, você já entrou no padrão moderno, né? Eu já fui, eu criei... E aí não tem mais jeito, para chamar né, atenção para mim... A própria pegada do Martins Sererê, porque você tinha aqueles sambas descritivos, né? Chico Rei vivia no litoral africano. O Martins Sererê é lá, 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 uê. Fala Martins Sererê, gigante pra frente, aí, Luiz. Você já nota que já tem um novo tipo de ritmo, entendeu? Uma nova forma de levada, moderna, eu acho muito até mais... que um pouco de loucura da minha parte, porque hoje ele é tão avançado, né? Que hoje nem eu tenho coragem de fazer. Carnaval em Caretosa, Se Cativa. aparecesse um, ele dizia, não é bom Aí isso não. tem um outro lance muito legal que as pessoas não sabem muito, e eu também quase não falo, mas o Martins Sererê, ele marcou, 71, fiz com 18 linhas e 72 que tinha a novela, e aí que veio a grande consagração, a explosão. E aí eu tenho uma coisa assim que eu tenho poxa, fico maravilhada com o que aconteceu. Porque todas, Mangueira, Salgueiro, Portela e Império Serrano, essas 4 escolas disputavam o 1º e o 4º lugar. Todas as outras disputavam o 5º para baixo. E em 72, o Martins Sererê e a Imperatriz, nós conseguimos quebrar essa barreira, aí todas as outras escolas puderam disputar o título, como disputa até hoje, mas foi em 72 que foi você quebrado como se ali, quebrou uma barreira e aí todo mundo pôde que era entrar. uma coisa moderna. O que você acha disso, Dorina, da importância do Zé no samba? Você que faz samba há tanto tempo. Eu não componho muito não, mas eu presto Isso, muita atenção. mas Eu tenho uma admiração pelas letras assim, do samba, né? Como é que eles conseguem colocar. Quando ele falou de Silas de Oliveira, que ele fazia um lençol, né? Passava um lençol, assim, por isso que as letras dele era grande. Mas as melodias lindíssimas. Lindas. E não fazia só samba enredo, fazia sambas de meio também, né? E eu acho que o que acontece hoje, que ele estava falando de alguns compositores irem para outra escola fazer o samba, é que antigamente, né, você tinha eram os compositores daquela escola, né? Tinha a ala de compositores, para você entrar na ala, você fazia sambas de terreiro, você era aprovado, aí entrava estágio, né? E ficava lá, fechado. Eles abriram essa história, né? E até que melhorou agora, né, Tiago? Porque parece que eles agora... Tem escolas que não deixam mais de 4, né? Como compositores de um samba, porque antigamente eram 10. Então já... Agora é proibido mais de 4 compositores? Né? Tem um limite, sim. Tem um limite. Varia de escola para escola. São algumas, poucas, né? Algumas sim, algumas variam, mas isso foi uma boa conquista. Isso começa a ser... E esse ano, de 2017, a safra de sambas enredo está muito boa, porque os enredos estão melhores também, né? Essa é a sua ideia, Fábio? É verdade. A crise, ela obviamente ela é ruim, a crise financeira, mas por outro lado, para você vencer a crise, você também tem que usar a famosa máxima do Fernando Pamplona, que é o tira da cabeça o que não tem no bolso. Óbvio que a gente não tem nada contra um patrocínio bacana para uma escola, já que, enfim, o carnaval a gente lida com questões financeiras, um espetáculo visual e tal. Agora, quando falta dinheiro, é o momento que tem que tirar da cabeça o que não tem no bolso. E aí os enredos ficam mais bacanas, assim, as propostas ficam melhores, as propostas autorais voltam com mais força. Exemplo, a proposta da Imperatriz, que você citou, que é uma proposta autoral, indianista, maravilhosa, que sofreu um ataque absurdo do agronegócio recentemente. Gente, eu achei até que era um golpe de marketing. De quem? Do agronegócio ou da Imperatriz? Da Imperatriz. Não. É porque é tão absurdo, porque na verdade é uma polêmica fake, uma polêmica criada. Exatamente, porque é um enredo indianista que, assim, a gente tem como negar que o índio sofre nesse país desde que as naus cabralinas chegaram aqui? É maravilhoso. Exatamente. Mas fizeram pior com Cristo, né? Mas assim, os índios sofreram um holocausto na América, nas 3 Américas, a verdade é essa. Então é um enredo muito a propósito. Engraçado que não é um enredo inédito. Por exemplo, o pai desse rapazinho, o Tiago, aqui, eu e o Tiago somos amigos de infância, porque somos ligados à Mocidade, o Paulinho Mocidade. Eu achei que você não ia abrir isso. Você não ia contar. O Paulinho Mocidade, pai dele, assim, a Mocidade fez um enredo chamado Como Era Verde Meu Xingu, em 83, que é exatamente o mesmo enredo da Imperatriz. Em 83. E não houve a mesma polêmica que agora. Você vê como nós estamos retrocedendo em algumas discussões, e eu acho que é importante a gente debater isso. É esquisitíssima essa polêmica, porque você não está falando mal do agronegócio, você está falando bem dos índios, aí de repente... E é carnaval,
carnaval, gente. Não esquece que uma escola de samba, quando coloca o enredo, ela vai carnavalizar na avenida. Verdade, Claro que ela não pode fugir da realidade, de fatos ocorridos, mas ela pode elaborar alguma Mas história e defende aí um carnavalizar. pouco o teu samba enredo, teu Sim. enredo. Que é Eu já- indianista também, né? Eu já vou estar falando de uma grande história de amor, que é a Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que na verdade é um anagrama que o José de Alencar fez da nossa própria história, da história da América. Né? A imposição do colonizador, a resistência do indígena. Então é uma coisa muito legal de você poder trazer essa nossa origem do povo brasileiro. Né? E o filho dela com o português é considerado o primeiro brasileiro miscigenado, o primeiro mameluco. Então a comunidade está muito feliz, né? É um enredo totalmente indianista, porque até o José de Alencar, nas obras dele, tem esse foco, né? Ele enfatiza totalmente a vida do índio, a mata onde o índio vive, a cabana. Você vai pôr Então, o personagem do Zé de Alencar? Não. Vai ter? o José de Alencar, O não. José. A Iracema, sim, Iracema em e vários o momentos, e o Modelo Martim também, que é o português por quem ela se apaixonou. E vai ter Então, muita água? Tem água, tem sim, tem água. Cortella e Beija-Flor vai vir cheio de... Não, muito bom. Tem o momento da água, sim, da floresta onde ela encontra o Martim, né, que ele se perde. Ele era amigo da tribo inimiga da tribo dela, que era os Pitiguaras, e ela era dos Tabajaras. E ele se perde e acaba vendo aquela bela índia na mata, e ela se assusta e dá uma flechada que pega de raspão nele, e ali rola o amor. Rola. Né? Só que É ela uma era rola. uma vestal de Tupã, por isso virgem. Ela cuidava do culto, ela nasceu, né, já para isso, para ser cuidar disso. a sacerdotisa de Tupã. E ela que cuidava de toda a religiosidade da tribo dela. Então ela leva o Martim para a tribo, para a cabana do pai dela, do Araquém, né, e ali se desenrola toda a trama, que ela consegue usar os dotes dela de fabricar a bebida, que era a bebida usada no culto, na religiosidade, para embebedar os índios e conseguir fugir dali, sair com o Martim dali. Porque os índios ficaram enlouquecidos porque ela não podia ser, ninguém podia ter Iracema. Era a índia mais bela. A coisa que eu mais adoro é ver vocês contando as histórias dos sambas enredo e depois ver na avenida aquela ala enorme fantasiada de cachaça, porque estavam dentro da... Entendeu? Umas coisas assim que vocês conseguem tirar. O carnaval é fantasia. O carnaval mas fica, tem umas eu coisas acho- lindas. Eu acharia maravilhoso legal você. ir para a É o sonho, escola né? contar isso. Né? Eles poderiam aproveitar, né, com tantos livros Agora, aí, as crianças pois é, as voltarem a crianças ler, terem entrarem- interesse, A entrarem Iracema na já é um história. livro, né? Muito, Pois é, já pois é. 152 anos. trilogia. Eu estudei Iracema na escola. Agora, a Pois diferença é, entre É um Nessa livro época a gente obrigatório, É um livro inclusive. obrigatório, na você minha época da pode escola era misturar, obrigatório, né? então é muito Ele legal. ainda é, ele Ainda ainda é, é, eu acho que ele ainda é. Agora, a diferença entre o enredo na teoria e na prática é essa, porque o enredo na teoria pode ser ótimo, com Sim. a história bem contada. Agora, a hora da carnavalização, né, na fantasia, a teoria tem que estar provada. E é aí que está o julgamento do enredo. Isso. Porque se você visualmente não apresentar o que está na teoria, o enredo tem um vacilo. Então, acho que a grande dificuldade dos carnavalistas O ideal é exatamente você essa, mostrar grande- mais do que a Exato, teoria. Você exato. realmente carnavalizar e transformar isso num grande sonho. Exatamente. É o que a Beija falou vai fazer. É o que a comunidade vai mostrar na avenida. Com base na explanação do Fabato, é uma ópera indianista, né, da Beija-Flor, como usar a estrutura de um enredo, na verdade, em termos de setorização, que seria um modelo, para uma ópera indianista, que esse é o propósito também de modificar essa estrutura de carnaval da Há Beija-Flor. um tempo que a gente vem pensando nessa coisa da estrutura de ala, alegoria, ala, alegoria. Então a gente vem tentando, e outras pessoas já tentaram também mudar alguma coisa em relação a isso, para quebrar um pouco essa estética sempre muito certinha. E a gente, com esse enredo da Iracema, a gente conseguiu. A gente transformou em tribos as alas. Então não são roupas iguais, são roupas misturadas, em tribos, que são as tribos Beija-Flor, contando a história da Iracema. E no meio das tribos você tem um ato, ou seja, uma ala que encena, que se transforma, que conta também o setor junto com a alegoria. Ah, você teatralizou cada ala. A gente quebrou essa coisa de ala e carro. Né? Até porque o enredo permite, a história, que é muito bonita, E a gente estava vendo- indígena, permitiu que a gente fizesse Tem isso menos um carro, é isso? Esse já ano? diminuiu um carro, um setor, O regulamento praticamente. mudou. E o tempo também. E menos 5 minutos. É, É uma nova lógica. E você vai ter menos componentes? um pouco menos, sim. O quê? De Mas para mim foi muito bom. Eu acho 10.500 você vai passar para 9. Não, 4.000 para 3.500, vamos supor. Não, ele diz ele como se fosse pouco, não é isso? E aí, Zé
com quantos componentes a Leopoldinense vem? A Imperatriz não é tão grande assim de componentes, mas é uma escola que vem mais ou menos isso, 4 mil e poucas. O ideal para mim era a coisa do passado que não vai voltar e também não é legal porque a evolução a gente não pode... Qual foi o seu primeiro carnaval? Que ano para a gente aí imaginar um pouquinho que carnaval era esse? Como compositor foi 71. Ela é de 1959, hein? 59, março de 59. Você já estava lá. Quer dizer, isso já é a Avenida Presidente Vargas. Era Praça 11. Praça 11 ainda. Era bem pequenininha a escola, 300 pessoas no máximo. Com bateria e tudo, era um negocinho miudinho. Era um bloco de hoje. Se bem que o bloco de hoje está enorme. Mas assim, não tem a mesma característica, né? Mas o amor, eu acho que era mais amor. Porque o que acontece é que com a evolução, o carnavalesco não dá para você dizer que não é uma coisa maravilhosa, que é lindo demais, né? É muito lindo. Mas a escola, ela foi crescendo, ela foi se agigantando e ela com toda a organização, não é que não tenha que ter organização, porque a Liga organizou e ficou lindo, ficou maravilhoso. A gente não pode dizer que não deu certo. Não deu certo. Deu certo. Mas a gente tem um grande espetáculo, que nesse grande espetáculo a gente perde um pouco da alegria, daquela essência humana de você ter mais alegria. Eu acho até, eu sou conselheiro lá do Instituto lá do Cartola, né? Acho que você também é. Mas conseguimos. Museu do Samba, né? Mas eu Centro Cultural Cartola. Centro Cultural Cartola. E eu sugeri isso, que deveria ter um quesito alegria, né? Uma coisa que a gente ficasse mais... E se as escolas, eu queria saber o seguinte, se as escolas que reclamam elas mesmas dessa perda de alegria, porque o componente não tem mais a oportunidade de se dedicar a ficar cantando, sambando e se divertindo, se de repente a escola diminuísse muito, o que a escola perde em sendo pequena? O que ela vai deixar de ganhar se ela, em vez de 4 mil, tiver 2 mil, por exemplo? Componentes. O que ela perde, Zé Catino? Eu acho que é assim... É dinheiro? Diminuiu. Acho que ela tem um tempo máximo e mínimo também, tem isso. Ela vai continuar. Se for muito pequena também, ela já não consegue. Ela também diminui, fica a mesma coisa. A discussão até um pouco maior. Eu acho que o modelo da Liga organizou o carnaval, mas ele precisa ser revisto em vários aspectos. Assim, a gente não pode fechar os olhos para algumas questões que o carnaval precisa. A lógica do samba enredo há uma obrigatoriedade do compositor ter que enfiar a setorização, né? O meu enredo tem 8 setores, trate de botar no seu samba. Eu acho que, às vezes, a lógica fica um pouco... Não, eu tô aqui... Já teve. 8, 7 ou 6. Hoje são 6. Mas, em muitos casos, o compositor é obrigado a colocar todos os setores. Eu acho que... Quais são os setores? A gente não obriga na Beija-Flor. Não, os setores variam de acordo com a escola. Exemplo, a Beija-Flor tem os setores dela no enredo, a Imperatriz vai ter outros setores. Quais são? Sra. Sérgio, quais são os 6 setores de vocês? Como é que vocês vão ver? Porque varia muito de escola para escola. De acordo com a história da Iracema. Tupã, né, Iracema sacerdotisa, a Iracema na floresta encontra o Martim, depois ela vai para a cabana do pai dela, onde se desenvolve toda a trama, o que causa uma grande guerra entre as duas tribos inimigas, que se dizimam praticamente. Iracema vai para a tribo inimiga, vai morar com a tribo inimiga e fica sozinha, porque eles vão todos para a guerra. Tem um filho, praticamente, e fica muito debilitada, acaba morrendo, voltando para a terra, né, voltando a ser o solo do Ceará, e o Ceará, que é o resultado dessa história toda, esse estado maravilhoso. E aí você tem uma unidade em cada um desses setores. Você Nesse tem caso, é importante contar isso. Você tem uma parte do samba enredo que se E o samba segue, a cada não arrisca, mas segue. Mas em algum momento você pode, em alguns enredos, você não necessariamente precisa falar dos todos. Nesse caso até sim, porque é uma história com início, meio e fim. Mas em alguns momentos o compositor, com o talento, por exemplo, que o Zé Catimba tem, ele pode de alguma forma sintetizar isso tudo a partir de criatividade dele. Às vezes um carnavalesco... Aí o carnavalesco vai brigar com ele, porque vai ficar difícil de fazer. E atrapalha o trabalho dele. Sabe o que acontece? O meu carinho, a minha admiração, todos os carnavalescos.
Agora, tem uma coisa... Isso embute uma crítica, né? Esse negócio. Sim. Ele armou esse evento, agora vai. Agora Mas vai. assim, porque, veja bem, é uma feliz ou infeliz coincidência. Todos os sambas, a partir do momento que passou pela mão do carnavalesco, que ele começou, muda aqui, muda aqui, muda aqui... Ih, já está nesse nível? Quando está nesse nível. Então, quando chega a esse ponto, Depende do o carnavalesco. que acontece? O carnavalesco, se ele deixa você... Porque o samba ele é muito difícil. Você vê que fora do país, os Estados Unidos tenta tocar bossa nova, que é um negócio... Mas o samba, ninguém toca, nem os músicos, os melhores músicos de outros países, eles não conseguem tocar o samba. O samba ele tem um dengo, ele tem um jeito de fazer para ele... Aí quando alguém se mete, não você... ficar engessado. E quando você muda, é mais fácil você mudar uma alegoria e ganhar aquele samba daquele momento, daquela ginga da evolução da alegria. Aquele dengo você corta quando você poderia cortar a alegoria que é assim e botar para cá. Aí, Zé, você tem toda a razão. Esse negócio de trabalhar em grupo é um pesadelo. Olha só, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas depois do intervalo a gente segue com o nosso programa, com os Bambas do Carnaval. A gente volta já já.